Pessoal, olha só, o elenco do Flamengo atual está sob análise do técnico Leonardo Jardim. O Mister já está tomando algumas decisões e a primeira decisão foi a renovação por mais uma temporada do Bruno Henrique, né? Em conjunto lá com o departamento de futebol, eles decidiram que vão chamar o Bruno Henrique, seu empresário, para conversar, na verdade já entraram em contato para marcar essa reunião e começar essa negociação de renovação do Bruno Henrique. O contrato dele acaba no final do ano. É só um dos jogadores todos do elenco que estão sendo avaliados. A gente pode ter saída aí, por exemplo, o Gonzalo Plata pode acabar saindo por não ter ali, né, já tanta ali necessidade, entenderem. Cara, é o que a gente tem visto na matéria do GE, inclusive, que ele perdeu um pouco de espaço. Pode ganhar de novo? Pode, mas tem jogadores que devem sair, jogadores que vão ser avaliados. Então, o Leonardo Jardim está fazendo aí já a avaliação desses jogadores que ficam, que saem, né, que renovam, e o Bruno Henrique é um desses. A situação do Eric Pulgar, que recebe um salário um pouco mais baixo que a maioria dos jogadores do elenco, e tem aí essa multa baixa de 4 milhões de dólares no meio do ano para sair, é uma que também incomoda e que pode acabar sendo resolvida, assim como a questão de outros jogadores ali que o Flamengo precisa valorizar, o caso do Pedro. Então tudo isso vai ser avaliado pelo Jardim, né? E a primeira decisão é essa, de renovar com o Bruno Henrique, o jogador aí que o Flamengo quer oferecer um valor para ele ficar pelo menos mais uma temporada. Então o Bruno Henrique aí, informação confirmada, fonte ligada à diretoria, que já está sendo chamado para se reunir e renovar com o Flamengo. O que você achou dessa notícia? Acha que com o Leonardo Jardim podemos aí recuperar o BH, dele voltar a jogar como jogava com alguns outros treinadores? Cara, a verdade é que os números do BH são impressionantes, né? Dependendo da forma que o time joga, 4-4-2 com BH, esse cara ainda voa, tá? Esse cara ainda voa. Muito injustiçado às vezes também. Eu vou falar para vocês que para mim é o meu grande ídolo aí do Flamengo, pós-Petkovic, né? Pós a década de 80, Pet, Sávio. Esse cara aí para mim, ele e a Arrascaeta, são os dois aí para mim que são diferenciados, tem que ficar até o final do Flamengo, tá? Então, a gente trazendo aqui tudo para vocês. Olha só, a gente vai falar do Pulgar, e para começar a falar do Pulgar, eu quero mostrar aqui esse lance aqui, com a narração do Gerdinho. Cara, o Pulgar, ele deixou o Gerson e o Matheus Pereira no chão, lá, deixou na chão, tá? No chão. Vamos ouvir aqui, ó com a narração. Errado. Tinha muita gente aí. Ai, Pulgar, seu falso! Os caras tiveram erro de Matrix, travaram por ali. O Matrix travou, hein? Os dois passaram batidos. Ainda bem que foram os dois pro mesmo lado, né? Pelo menos tem companhia. Sensacional, cara, sensacional. O Gerson e o Matheus Pereira. Cara, olha isso de novo aí. Os dois caíram, os dois. Os caras tiveram erro de Matrix. Ai! O Matrix travou, hein? O Flamengo não pode perder o Pulgar, gente. O Flamengo não pode perder o Pulgar. Jogador, além de tudo, né, é um jogador que todo time precisa ter. O Felipe Melo fazia isso no Palmeiras e no Fluminense. É um cara que, porra, que bota moral. Ele é o cara do Flamengo que bota moral. O Flamengo não pode perder o Eric Pulgar. De forma alguma o Flamengo pode perder o Eric Pulgar. Tá? A gente não pode dar esse mole. E aí a notícia é a seguinte, tá? Que aí eu acho importante a gente falar, trazer a nossa apuração, inclusive, porque mesmo com a diretoria dizendo que não se preocupa, que não vai acontecer nada, a gente, óbvio, que tem que tomar cuidado. A gente tem que alertar, porque é o jogador que a torcida, eu acho que hoje... Coloca aí para vocês, top 3? É top 5 do elenco do Flamengo ou é top 3 o Pulgar? Para mim é top 3, tá? Para mim o Pulgar hoje é top 3, é um dos 3 principais jogadores do elenco. O que vocês acham aí nos comentários? Top 3? Top 5? Mas é jogador... É top 3, não é? Para mim é top 3. Então, trazer aqui a informação, olha só. Informação que a gente trouxe no final do ano passado, não sei se vocês se lembram, a galera tá concordando que é top 3. É top 3, tá? É top 3, junto com Arrasca e Pedro. Pode ser. Paquetá agora, né? Top 3. Cara, ele é top 3. Eu trouxe a informação que a multa dele ia cair, tá? No meio do ano. O contrato dele era dessa forma. Então, conforme adiantado pelas nossas redes, o jornal O Globo confirmou a nossa informação, tá?
O volante Eric Pulgar, que renovou o contrato com o Flamengo no ano passado, pode ter a saída facilitada por uma cláusula presente no atual vínculo. Para tirar o chileno do clube, interessados precisam pagar cerca de 4 milhões de dólares. Só 4 milhões de dólares de multa. Meu Deus, aproximadamente 21 milhões de reais. Esse valor é válido para transferências internacionais a partir do meio do ano. Tá? Internacional. Brasil não, mas internacional, 4 milhões de dólares. O Flamengo podendo perder o Pulgar por 4 milhões de dólares, gente. Isso é inacreditável. Clubes como River Plate, segundo o Globo, além de equipes da MLS, aqui da MLS, e também do futebol europeu, já fizeram sondagens pela situação do volante de 32 anos. O Flamengo entende que podia fazer o contrato dessa forma porque um jogador de 32 anos não sairia para fora do Brasil, não iria para fora do Brasil por valores muito altos, porque os clubes não contratam jogadores a partir de 30 anos por valores altos. Só que não esperava, não contava que ele tivesse ainda uma fase, começasse um ano melhor do que o anterior. O Pulgar está jogando demais. É a alma desse time, o Pulgar, né? E aí, eu conversei com essa fonte muito importante ligada à diretoria do Flamengo. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá? Me mandou aqui. Me mandou aqui agora a informação. Tá? Me mandou aqui agora a informação com relação. A gente está aqui ao vivo. Tá? Eu vou trazer daqui a pouco, uma outra live, tá? Ainda hoje, fica aqui no canal que eu vou trazer uma informação exclusiva daqui a umas 2 horas. Eu vou confirmar tudo aqui, vou trazer para vocês. Mas essa aqui agora totalmente apurada, tá? Com relação ao Pulgar e Varela, tá? Olha só, o Pulgar foi exigência do jogador para renovar, pois não queria renovar naquele momento, tá? E aí o Flamengo aceitou porque duvida que algum clube da MLS ou até mesmo outros clubes do exterior paguem o mesmo valor que o Pulgar recebe de salário do Flamengo, ou até mesmo o Varela, porque eu também perguntei do Varela, que teria um modelo semelhante, e me falaram que não tem um modelo semelhante. A multa do Varela não é alta, a cláusula não é baixa, mas também não é alta, mas não é baixa. E ela vai diminuindo conforme ele vai ganhando idade. Tem 32 anos, conforme ele vai ganhando idade, o Varela. A do Pulgar é baixa, mas o Flamengo entende que ninguém vai pagar o que ele ganha no Flamengo. E que aí o Flamengo pode ali disputar. Sinceramente, eu acho perigoso. Tá? Eu acho perigoso. Eles entendem que nesse momento eles querem cumprir os contratos e que o Flamengo não está correndo risco nenhum. Esse é o entendimento da diretoria. Eu acho perigoso. O Flamengo deveria procurar, tá, o Eric Pulgar para conversar. Vamos conversar, vamos acertar isso aqui, já renovou mesmo, agora está feliz no Flamengo, vamos renovar, faz uma nova ali, aumenta um pouquinho e tal, e sobe essa multa. Não vamos perder o Pulgar. Agora, o Varela já explicou que está tudo ok, tá? Então, beleza. Então, menos uma preocupação, mas o Pulgar era importante resolver. Vou falar aqui agora com vocês do Claudinho. Cara, olha só, essa fonte não descartou. Eu achei que ia perguntar e ia falar, não, não existe nada, não tem nada. Eu esperava, né, com relação ao Claudinho, que ia falar que era história, que tinham inventado. Mas não, notícia procede, tá? Vou trazer aqui a informação para vocês com relação ao Claudinho, que saiu aqui sobre o Claudinho. Só confirmar com vocês, ó, o Varela renovou o contrato dele até dezembro de 27, tá? Mas, segundo essa fonte ligada à diretoria, não está nos mesmos moldes do Pulgar, tá? Diminui sim com o passar de cada ano, mas não está nos mesmos moldes. Olha só, o Netflá trouxe que o Flamengo respira após o Carioca e mira a contratação de Claudinho, tá? A saída de Claudinho do Al-Sadd foi confirmada pelo clube do Catar, que anunciou que o jogador viajou na última quarta-feira. A decisão de deixar o país foi motivada por preocupações com a segurança pessoal em meio ao agravamento da situação do conflito na região. O contrato do Claudinho com o Al-Sadd vai até junho de 29, mas existe uma cláusula que permite a rescisão sem multa rescisória em situações extremas, tá? O que pode facilitar uma negociação, então, com o Flamengo. A cláusula mencionada pode ser acionada em circunstância como a atual, permitindo que o atleta interrompa seu vínculo contratual sem custos adicionais. Se a FIFA aceitar essa rescisão por força maior, o Flamengo poderia contratar o Claudinho sem precisar pagar a taxa de transferência, que normalmente gira em torno de 12 milhões de euros, aproximadamente 72 milhões de reais. Tá? Neste novo cenário, as negociações podiam ser, no caso,
E, cara, eu vou falar uma parada para vocês, hein? É, eu fiquei preocupado com isso aí. Poderiam ser limitadas a salários e luvas diretamente com o jogador. O meia de 29 anos já expressou carinho pelo Flamengo e sua chegada seria uma oportunidade valiosa para a diretoria que está em busca de reforço para a próxima temporada. Eu conversei com essa fonte ligada à diretoria e eu vou falar que é a minha preocupação com relação a isso aí, tá? Porque estão falando aí, vão brigar contra o narcoterrorismo e tudo mais, né? Estão falando que vão atacar países aí, o Brasil está na mira aí, estão dizendo que o Brasil está na mira para fazerem isso. Se acontecer isso no Brasil aí, a gente pode sofrer a mesma coisa, tá? De clubes de fora chegarem e, nessas circunstâncias, a FIFA rescindiu o contrato de jogador por entender que tem uma guerra no Brasil. Olha que loucura, né, velho? Que loucura. Eu vou falar assim, pimenta dos outros é refresco, né? Eu fico pensando, imagina os caras lá no Catar, cara, vendo que o cara pode sair. É triste demais isso, né, velho? E os caras não fizeram nada, né? Estão sendo bombardeados lá sem ter feito nada. É uma loucura. Bem, então olha só, a informação aqui que eu perguntei com relação ao Claudinho, essa fonte falou o seguinte: estamos monitorando, né? O que vai se passar no Catar e nos países no entorno. Então o Flamengo está monitorando o que está acontecendo no Catar e nos países em volta. Então procede, tá? Membro da diretoria falando. O Flamengo realmente está monitorando o que está acontecendo lá e isso pode ajudar a tirar jogador. Nesse momento, eles têm contratos e estamos apenas avaliando, tá? Mas Claudinho e outros interessam na região. Tem Claudinho e outros jogadores que interessam na região. Então, não está descartado, tá? Não está descartado. E eu não estou brincando com vocês, não. Eu estou falando com gente de dentro da diretoria confirmando essa informação, tá certo? A gente volta daqui a pouco aí também, trazendo mais react, trazendo mais notícia, trazendo mais informação, tá? Já passamos dos 20 minutos, daqui a pouquinho a gente volta aí com mais uma live ainda hoje, né? E mais tarde, fica ligado que no pós-jogo aí, nós talvez não notifique, mas estaremos ao vivo também no pós-jogo do Mengão, né? Vamos acompanhar também Zona Mista, Coletiva, tudo para vocês, tá? Papa, não vou sair do seu canal, pô, lá ele, né? Eu consultei um advogado especializado na causa esportiva que me garantiu que o documento que o Flamengo tem assinado, né, escrito em próprio punho do Gerson, assinado por ele, é muito importante para que o Flamengo garanta cerca de 42,7 milhões de reais. A questão é, o Flamengo vai conseguir receber esse dinheiro? Vai ter que penhorar contas e tudo mais para conseguir esse dinheiro. O Gerson vai ter esse valor na conta quando for julgado e o Flamengo vencer. São outros 500, tá, gente? São outros 500, mas o documento é muito importante. Foi um documento que foi publicado pela ESPN, onde o jogador, com o próprio punho, escreve que estava rescindindo unilateralmente o contrato com o Flamengo. E a gente já trouxe aqui que o Flamengo se sente lesado nessa história, né, nessa situação assim, entendendo que o Flamengo ajudou o Gerson a construir uma imagem, renovou com o jogador para o jogador rescindir unilateralmente e fechar com um rival do Flamengo. É uma situação que o Flamengo tem ali, tudo anotado em contrato e tudo mais, e o Flamengo, segundo esse advogado que eu consultei, o Flamengo tem muita chance de conseguir ganhar na justiça esses valores com relação ao Gerson. A questão toda é, será que o dinheiro estará na conta? Será que o Gerson vai ter condição de arcar com esses valores? É realmente uma situação aí muito grande, né? Uma quantidade muito, muito alta de dinheiro. Agora, falar com vocês aqui, enquanto vocês estão vendo imagens que o Flamengo divulgou dos treinos, né? Do último treino antes do confronto desse clássico contra o Botafogo. Quero convidar você a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu. Para. Só para falar, meu provável placar, 3-0 Mengão hoje. Eu vou botar lá para cima. Minha pipa vai estar lá no alto, 3-0 Mengão.